Fenatran 2022, agora nós estamos aqui diretamente do stand da DAF com Alexson Felício. Como é que você está, Alexson? Tudo bem? Beleza? Beleza. Maravilha. Estamos muito curiosos. Na verdade, assim, o stand da DAF é bem na entrada, né? Aqui, né? O primeiro stand que as pessoas vêm quando entram, As boas-vindas da feira, né? As boas-vindas da feira. Exato. E dá para ver, assim, curiosidade, porque assim, nós estamos hoje aqui numa quarta-feira. O evento abriu há mais ou menos 10 minutos e já está entrando muita gente, né? Muita gente. Está tendo muito movimento. Ontem mesmo, terça-feira, em plena terça-feira, também é a mesma situação. Mal abriu a feira e começou a entrar gente, mais gente. Para uma terça-feira foi extremamente movimentada a feira. A gente espera um movimento ainda maior hoje, né, ao longo do dia. Pô, que maravilha. Bom, de cara aqui vocês colocaram aí Exatamente. a nave, né? A nave. Esse é o nosso carro-chefe, né? O nosso Xodó, o XF. E aqui ele está na versão FTT, ou 6x4, né, 530, no pacote exclusivo, ou seja, é um caminhão extremamente completo, né, tanto com pacote de acabamento, com todos os itens de tecnologia também. E já emissionado como Euro 6, né, atendendo a nova legislação que está entrando agora em janeiro. Né. Aliás, todos os caminhões que a gente está trazendo aqui, né, exceto um ali específico que a gente vai passar na sequência, todos os demais já estão conforme essa nova legislação Euro 6, né? São movidos a diesel, mas com um índice de emissões, tanto em NOx quanto material particulado, extremamente reduzidos quando a gente compara com o veículo atual Euro 5. Em termos de mecânica mesmo, mudou muita coisa? Para a gente especificamente não, Sérgio, isso é uma pergunta bem legal, porque quando lançamos essa cabine em 2020, a gente já se preparou para esse momento, né? Então, parte da mudança, né? A mudança que, vamos dizer, que não acarretava tanto custo, né, para o cliente, a gente já incluiu nesse caminhão. Então, esse caminhão veio preparado para esse momento. Então, agora essa transição, ela é um pouco mais facilitada em termos técnicos, né? O que a gente precisou fazer foi justamente uma atualização de calibração do motor. Uhum. Não mudamos na família XF, ICF, a gente não mudou as curvas de motor propriamente, então potência e torque se mantêm os mesmos. O que a gente fez foi na família CF, MX-11, a gente vai falar um pouco mais depois disso. A gente ampliou um pouco mais a cobertura das nossas potências, então a gente está lançando também 340 e 370 cavalos. E nesses modelos a gente teve a inclusão de um filtro novo, o chamado filtro DPF, que é um filtro do material particulado, né? Aquela fumaça preta que existia lá no Euro 3, lá antigamente, e até antes mesmo, né? Então agora para o Euro 6 esse nível de material particulado está extremamente reduzido, né? A gente está quase limpando o ar, né? Se a gente pensar assim. E esse filtro foi incluído justamente para a gente atender esse nível de emissões. Legal, maravilha. Esse aqui tá com os acessórios também, né? Exatamente, ele tá, além de estar completo com todos os opcionais, a gente incluiu alguns acessórios que são da TRP. TRP, Aqui perfeito. na frente a gente percebe que tem o defletor inferior aqui, né, embaixo do para-choque, que justamente faz um pacote aerodinâmico adicional. Legal. Em conjunto com as saias laterais, né, que também foram incluídas nesse caminhão. Maravilha. Beleza? Para onde vamos? Podemos dar uma volta aqui para esse lado, porque Ok. aqui ao lado também tem um outro XF. Essa aqui é a versão 6x2. É interessante a gente estar falando também, né? Porque todos os caminhões aqui da família dos pesados, a gente está trazendo uma economia de até 6%, né? De consumo de combustível no pacote Euro 6. O que seria isso, né? A gente tem o 2%, que é basicamente de série para todo mundo aí, com um pacote de mudança de motor. A gente inclui uma bomba d'água variável para auxiliar também a reduzir esse custo, esse consumo, e esses pequenos ajustes aí de calibração, né? E a gente incluiu como item de série também na família XF o CCP, que é o controle de cruzeiro preditivo. Perfeito. E aí com isso a gente chega até 8% de economia de combustível. E o mais legal é que como a gente já preparou todo o caminhão lá atrás, a gente não tem surpresa nenhuma alteração no consumo de Arla. Então o nosso Arla é o menor da categoria. A gente consegue atingir, emissionar a Euro 6 com 5% de consumo de Arla em relação ao diesel, ou seja, é o menor da categoria. Isso Entendi. é bem legal. Bom, voltando nesse caminhão aqui. Esse CCP preditivo, como é que ele funciona? O caminhão já nasce sabendo, já nasce carregado ou ele vai aprendendo? Não, o nosso sistema ele já nasce sabendo, né?
Então a gente tem, vamos dizer, um pacote de todas as rodovias aqui da América Latina, já principais, né, estão mapeadas previamente. Então o caminhão se conversa via GPS, então ele sabe onde que ele está. Esse mapeamento ele é feito justamente para o caminhão saber que ele está numa rodovia, porque a gente sabe que GPS também tem um certo desvio, né? E por conta disso o caminhão sabe exatamente que ele está na rodovia e, por exemplo, numa ponte ele vai identificar que ele está na rodovia e não lá embaixo da ponte, né? Então, por conta disso, o caminhão ele vai fazer a leitura prévia, né, nos próximos 2 km para frente, e ele sabe exatamente aonde ele está. Ou seja, fazendo essa leitura com o controle de cruzeiro ativo, ele vai saber, inclusive, qual marcha que ele vai utilizar para vencer um aclive à frente, por exemplo. Então ele já vai, vamos dizer, embalar mais ou menos, já vai prever qual a marcha que ele vai finalizar essa situação, e no final dessa subida, por exemplo, ele ainda utiliza o próprio Eco-Roll para finalizar a subida, ou seja, mesmo na subida, ele ainda consegue utilizar o Eco-Roll. Isso dá uma economia de combustível muito grande. Muito interessante. Exatamente. Maravilha. O que mais? Bom, estava falando aqui da nossa joia, o FCS, né, o 6x2. Esse já está num pacote de acabamento somente com os itens de tecnologia. Então ele está com o pacote Safety, né, que a gente chama. E a gente está estamos apresentando uma novidade na feira, né, porque não é só de emissões que o mundo vive, né? Então, junto com a sustentabilidade, a gente está incluindo uma ampliação também de nosso portfólio, pouco a pouco, como vamos dizer, firmando a estratégia da DAF no país, né? Aqui no 6x2 a gente está apresentando a suspensão pneumática. Então é um item, uma novidade nossa, né, que a gente está trazendo. A gente sabe que tem aplicações específicas que demandam esse item, que a gente está apresentando na feira. Não estará disponível ainda em janeiro, mas ainda no primeiro semestre do próximo ano a gente já vai ter esse veículo disponível, né? E aqui na feira a gente já está comercializando. Esse aqui está com suspensão pneumática? Ele está com suspensão Podemos pneumática, olhar lá? a gente pode olhar. Essa suspensão a gente tem disponível tanto na versão 4x2 quanto na 6x2. Perfeito. E o mais legal é que são 4 bolsões, né? Aqui atrás eu acho que a gente consegue ver bem legal. São 4 bolsões por eixos, né? 4 bolsões por eixo. Exatamente. Perfeito. E é bem legal que quando a gente olha os bolsões, né? Bom, toda a estrutura aqui muda, né? Então a gente tem uma estrutura como se, vamos dizer, a barra de estabilização lateral, justamente para os bolsões ficarem sempre permanentes, fixos no lugar. E sendo 4 bolsões, a gente, vamos dizer, aumenta a durabilidade do conjunto, né? Porque aquele sistema de mola e bolsão, ele acaba sendo um pouco mais fragilizado porque a mola acaba sendo fusível, né? E nesse sistema não, nesse sistema ele é 100%, vamos dizer, a durabilidade dele é muito maior do que o sistema mola-bolsão. E além disso, o conforto também é sem comparação, né? Os nossos caminhões, mesmo com o sistema mola, eles são já reconhecidos como extremamente confortáveis, né? Certo. E agora com o sistema de suspensão pneumática... E esse 4 isso por vai eixo, ainda maior. 4 por eixo, e esse é para suspender o 6x2. Exatamente, esse Tá. ainda é o suspensor. É o que traz, né? Exatamente. Legal, maravilha. Ó, O caminhão está equipado também com rodas de alumínio. Esse aqui em específico está com rodas de acessórios, mas a gente tem as rodas originais também no caminhão no FTT, que estão sendo expostas, né? como é que você... Não entendi muito bem. Você tem a roda que você pode já configurar o caminhão na fábrica? Exatamente. Ou você pode comprar de acessório da DAF? Exatamente. Então a gente tem as rodas originais que são montadas propriamente na fábrica, são opcionais, né, que você pode selecionar e já receber o caminhão com elas montadas. Ou você pode comprar os acessórios. Bom, as originais também são disponíveis para ser compradas na fábrica, nas concessionárias. Mas as rodas de acessórios TRP também estão disponíveis nos concessionários. Então você pode comprar qualquer uma delas para montar o seu caminhão ou mesmo em outra marca, usando o TRP. Maravilha, Ok? maravilha. E esse aqui? Esse do lado é uma novidade que a gente está trazendo aqui para a feira. Bom, é uma novidade aqui, no caso, para nós brasileiros, né? Ele já está sendo comercializado na Europa. Aqui no Brasil a gente ainda não tem data de lançamento, então o objetivo desse caminhão é justamente trazer ele para apresentar ao público, Legal. mostrar que a gente tem a tecnologia,
a gente também está trabalhando forte no rumo da eletrificação. Então, esse caminhão específico é um LF movido a bateria, mas a gente já tem soluções em nível global para a célula de combustível também. E outras soluções no ramo da sustentabilidade que estão sendo trabalhadas, né, estudadas bem profundamente em nível global, porque a gente sabe que esse ramo de eletrificação é um caminho sem volta, né? Então, por conta disso, a gente resolveu trazer esse veículo para demonstrar que a gente tem a tecnologia disponível dentro do grupo, dentro da marca, e ao mesmo tempo sentir o termômetro, né? Balizar esse termômetro aqui no mercado brasileiro para identificar como que está a procura por esse tipo de solução, né? E aqui a gente vende a solução completa no nível global, né? A gente vende como é feito lá fora, né? Uhum. O caminhão pode ser comercializado e se o cliente quiser, a gente também comercializa os carregadores, que a gente tem um carregador sendo simulado ali ao lado. Aqui, só para dar uma volta aqui para a galera entender um pouco mais. Aqui são as baterias. Exato. Esse caminhão ele está equipado, Sérgio, e olha que interessante, é um caminhão urbano, 4x2, ele está com 19 toneladas de capacidade técnica, então é um caminhão urbano e bem robusto, né? Bem robusto. O motor que está instalado nele, ele tem uma potência de até 260 kW, e isso dá mais ou menos uns 350 cavalos, tá? Então é bem forte. Está perto de 2.000 Nm, então estamos falando de 1.970 Nm. É muito torque. Muito. Estamos falando aí um torque equiparado a um cavalo pesado, né? É verdade. Então é muita força. E o mais legal é que num caminhão elétrico esse torque é imediato, né? Então você, vamos dizer, é 0 a 100, né? Então você pisou no acelerador, você já tem torque. Ou seja, se você estiver vazio ou carregado, a sensação de aceleração é praticamente a mesma. Você não percebe. E isso é o mais interessante. Aqui é o motor. Exatamente. Aqui a gente tem um motor. O motor é essa peça cinza aqui. Basicamente não tem uma transmissão, né? É um motor direto no Motor, cardan. cardan, diferencial é diferencial, normal. Exatamente. Falando de chassi, suspensão, diferencial, freios, é um caminhão urbano padrão. Certo. O que muda é da cabine para baixo, né? Nessa região aqui do trem de força. Certo. Então a gente instala um motor, a gente tem todas as centrais eletrônicas, tanto de cabine, sistema de direção e afins, estão instaladas ali embaixo. As centrais eletrônicas de controle do motor também. Aqui onde a gente está apoiado, nessa caixa, a gente tem as centrais eletrônicas que controlam a bateria e alguns outros acessórios, como o próprio compressor de ar também está aqui dentro. É um compressor de ar elétrico, né? Aqui a gente falou, né? A gente já tem as baterias, são 4 pacotes, né? Então 4 baterias, na verdade, totalizando uma autonomia de até 280 km. Certo. E do lado de lá, a gente pode até dar a volta. Vamos lá. É mais fácil. Esse caminhãozinho tá show de bola. Show. Aqui é o carregador que eu mencionei, né? Então a gente trouxe para simular. A gente tem a solução completa, tanto carregadores rápidos, carregadores de carga lenta, carregadores portáteis. Tem vários tipos de carregadores que podem ser comercializados diretamente pela Packard. Então, pela Packard, legal. A solução é completa realmente. Entendi. Maravilha. Bom, aqui do lado eu estava falando, né? Aqui a gente tem um carregador, né? Então é um ponto de carga. Na verdade, a gente pode até tirar. Por que são dois diferentes? Os tipos de tomada? Você pode usar tanto a parte superior ou um carregador duplo, né? Então vai variar também se é carga rápida, se é carga lenta. Velocidade de carregamento. Isso. Legal. E assim por diante. Maravilha. E opa. Pra galera se acostumar aqui com o futuro, né? Já vai. olhar. Aí. Maravilha. Maravilha. Aqui eu tava falando, bom, o caminhão ele é elétrico, tem 2 pacotes ali gigantes de bateria, mas ainda a gente mantém as baterias padrão de um caminhão normal. Então essas baterias seriam baterias dos sistemas primários, né? Exatamente. Tacógrafo, iluminação e afins. A gente utiliza essa conjunto de baterias normais, né? Padrão. Esse sistema aqui é o sistema de resfriamento das baterias. Então, como tanto em demanda, se você tiver uma demanda muito forte, mas principalmente durante carregamento mais rápido também, as baterias esquentam muito. Então elas precisam ser resfriadas. Então você tem, é como se fosse um radiador aqui, né? Então você tem um radiador elétrico e essa gestão, a gestão eletrônica desse sistema é feita do lado de lá, mas a gestão térmica é feita por aqui.
Mas é por sistema hidráulico ou é por ventiladores? Isso aqui é por sistema hidráulico. Ele tem, da mesma forma que como um radiador, né, do caminhão a diesel, a gente também tem um resfriamento, só que ao invés de ser propriamente para o motor, são para as baterias. Mundo novo, hein? Mundo novo. É completamente... tem que reaprender Exatamente, tudo, né? tem que reaprender. Que demais. O que mais temos, Alexson? Bom, aqui ao lado a gente trouxe um caminhão, a gente trouxe outro XF, e esse XF é um 6x2 com suspensão tradicional, suspensão mola, né? O que a gente fez nesse caminhão foi justamente colocar todos os acessórios disponíveis, né? Então, quando a gente entra no caminhão, internamente a gente tem outros acessórios, justamente para divulgar não somente os opcionais e os caminhões que a gente está comercializando, mas também a linha de acessórios TRP. Legal. Então ele está bem completo esse caminhão com acessórios. Tanto em Laterais, roda quanto né? exatamente. Saias laterais. Saias laterais, rodas de alumínio também de acessórios, o defletor frontal. Internamente também tem alguns acabamentos distintos. É tudo que pode ser encontrado na concessionária DAF. Exatamente. Legal. Tudo que já está disponível para comercialização hoje no segmento DAF. Maravilha, estamos chegando aqui no primeiro cantinho aqui do stand. É isso, aqui é o cantinho aqui, o outro canto, né, do stand. Nesse canto a gente está mostrando, Sérgio, um CF, né, um 4x2 FT, e já na potência nova, né? Então a gente ampliou as potências, a faixa de potência. No 4x2 a gente está oferecendo agora 370, que é uma novidade, a gente não tinha essa potência. A gente continua ofertando 410 e 450 cavalos. A gente achou importante ampliar, né? O pessoal fala, poxa, mas por que potências menores, né? É porque existem segmentos também que demandam muito essas potências menores, né? Principalmente o que a gente chama de baby tractor, né? Que seriam aqueles cavalos que transportam realmente cargas menores, às vezes um Ceasa, às vezes transporte realmente de volume, né? Volumétrico e não de peso. O pessoal muitas vezes procura um caminhão um pouco mais de entrada. Então a gente trouxe a nossa solução justamente para ampliar esse portfólio. Você está falando que esse é o cavalinho de entrada. Esse seria o de entrada. Ele está com alguns opcionais, mas basicamente ele seria o de entrada, tá? Legal. Ele não está com muitos opcionais não, ele seria basicamente um caminhão de entrada. Então, e é legal que mesmo nessa versão de entrada, a gente também traz de série o nosso freio motor, né? Que todo mundo já conhece muito bem. Então a gente, na versão do MX-11, a gente entrega 460 cavalos em 2.100 RPM, então é o freio motor mais eficiente do mercado. Nesse segmento é o mais forte, inclusive. E nos extra pesados, no XF, né, a gente tem o freio motor de até 490 cavalos a 2.100 RPM, também sendo o mais eficiente do mercado, né? Então em giros menores, né, ou seja, com menos esforço do motor, você consegue entregar uma potência de frenagem muito eficiente. E isso que é o grande diferencial. Interessante. Bom, vamos agora começar o outro lado? Vamos continuar aqui, seguir por dentro da feira. Maravilha. Conhecer um pouco mais do stand. Beleza. CF. CF semi-rígido. Ele está motorizado com... Agora a gente fez uma nova atualização do motor, né? Então, como a gente mexeu um pouquinho mais no motor, ele tem algumas soluções mais globais, né? A gente conseguiu pegar carona em uns projetos que estavam andando lá fora e otimizar esse motor. Então, com isso, a gente mudou a nomenclatura, ele saiu de DGE R7 para agora PX7, justamente porque a gente fez pequenas adequações ali, uma atualização pequena no turbo, no sistema de injeção, mas a estrutura do motor, né, bloco, cabeçote, continuam as mesmas, e com isso a gente conseguiu melhorar a performance dele e ainda trazer uma economia de até 6% no consumo de combustível, né? 6%? 6%, bem expressivo. Agora a gente tem novas potências, como eu falei, né? A gente está lançando uma potência menor, 260 cavalos. A gente tinha 280 e 300, né? Então agora a gente está lançando 260 com o torque do 280 anterior. A gente está lançando um 290 com o torque do 300 anterior. E a gente está trazendo um 310, que é isso que está sendo exposto, que está tendo um torque de até 1.200 Nm. Então, ou seja, a gente aumentou 100 Nm a mais em relação ao anterior, que para esse segmento é muita coisa, né? Então a gente está conseguindo trazer força e economia junto no mesmo produto, né? Além da mesma robustez que a gente conseguiu apresentar também nesse segmento, né?
Você não, assim, é uma coisa que a gente está discutindo muito aqui, né? Aham. Com a galera que nos acompanha aí, né? No Planeta Caminhão. Cada vez mais está se tornando secundário falar de potência, Exatamente. né? Tipo, já não faz muito sentido falar Exatamente. desse caminhão tem tantos cavalos, né? Exatamente. O público está começando a entender que, vamos dizer, muitas vezes os clientes, alguns ainda compram muito potência, né? Eu quero um número alto. Mas na verdade o que ele precisa é torque, né? Ele precisa da força. E a força que a gente entrega, isso também é um diferencial nosso, né? O torque que a gente anuncia é o torque que a gente entrega, desde a primeira marcha, né? Tem alguns concorrentes nossos que limitam esse torque nas primeiras marchas, que é justamente para você, vamos dizer, proteger um pouco o trem de força, né? Porque você tem uma demanda maior, o motor esquenta um pouco mais, você precisa ter um resfriamento muito bom. E a gente consegue garantir isso. Então a gente entrega realmente o torque que a gente anuncia em todas as marchas. Então por isso que dá uma diferença muito boa, assim, o pessoal fala que muitas vezes no campo que o DAF é subidor, né? A gente escuta muito isso. Entendi. E essa é a principal razão, né? A gente não esconde nada, o que a gente anuncia é o que a gente entrega. Bacana. Enfim, O que você comentou é que alguns modelos têm uma proteção nas marchas Exatamente. baixas, entregam menos torque, e só a partir de marchas mais altas que ele libera tudo. exatamente, Entendi. exatamente. Que é justamente em marchas menores você tem, vamos dizer, uma velocidade menor, então você tem um fluxo de ar, né, para resfriar o radiador um pouco menor. Então se você não tiver um sistema de resfriamento bem preparado para isso, né, para essas situações, você realmente tem limitações, né? Então você tem que proteger o motor para fazer isso de uma maneira limitar o seu funcionamento, né? O Euro 6, ele de certa forma, ele exigiu mais do sistema de arrefecimento do motor? Sim, no nosso caso bastante. O que a gente fez, só que essa alteração foi feita lá em 2020, quando a gente introduziu a linha XF. Ah, certo. Então, o que aconteceu nessa fase, né? A gente incluiu o sistema de recirculação de gases lá em 2020, né? Então, vamos lá no motor, aí eu explico certinho, é mais fácil. É verdade. A gente tem um motor lá ao lado, a gente pode usar para ilustrar para todo mundo, né? Boa. Olha, no caminho eu tenho um CF aqui. Exatamente. Vamos falar aqui antes. A gente também está apresentando o nosso fora de estrada atualizado para o Euro 6. Então, sem grandes mudanças, justamente para garantir a confiabilidade máxima, né? Legal. Então, a gente não quer que os nossos clientes tenham uma surpresa desagradável só porque tem uma legislação nova, né? Então, a gente está querendo trazer a mesma, vamos dizer, simplicidade, vamos falar entre aspas, né? De um DAF, que quando a gente fala simplicidade, às vezes soa meio estranho, mas a gente quer ser simples, trazendo toda a tecnologia de um DAF, porque a tecnologia não é você encher o caminhão de botão, de dificuldade, de touchscreen, né? É realmente você ter um caminhão funcional, robusto, com itens tecnológicos, e a tecnologia vai além dos sistemas vamos dizer, de auxílio ao condutor, mas também propriamente na escolha de materiais, né? Então quando a gente fala de tecnologia, a gente argumenta muito também na escolha de material, por exemplo, do próprio ferro fundido no nosso bloco do motor, né? A gente usa o ferro fundido que a gente chama vermicular, né, ou CGI, que é um composto mais nobre, é uma liga muito mais resistente, né? Ela chega a ser mais de 70% mais resistente do que o ferro fundido padrão tradicional, né? Então você consegue fazer um motor mais compacto, um motor que tolera mais temperaturas, né? Então você consegue trabalhar realmente com temperaturas mais distintas, e isso também ajuda você entregar o torque a todo momento. E isso que são diferenciais da nossa Legal. marca, né? Maravilha. Bom, falamos rapidinho aqui do nosso fora de estrada. Esses faróis aí em cima, o que é? Esses faróis Acessório? são acessórios. Acessórios? E são bem interessantes, que é justamente para auxiliar na operação, né? Então a gente sabe, essa configuração que a gente está expondo aqui é um caminhão para aplicação florestal. Ele tem escape vertical e ele está com esse acessório aí para justamente, a gente sabe que esse tipo de operação é 24 horas, né? Então opera em todo momento. Ou seja, está dentro do mato, né? Sim. Pegando madeira, você tem que ter visibilidade. Então, farol é que não falta. Maravilha. Vamos lá, motores. Vamos ao lado. Bom, a gente está expondo os dois motores. Infelizmente a gente não conseguiu trazer o PX7, mas aqui vamos no MX-11, que eu acho que dá pra gente falar como tem gente aqui. Como eu falei, a feira tá meio cheia, né?
Amor. Bom, esse é o MX-11. A construção do MX-11 e do MX-13 são bem parecidas, né? Certo. A principal diferença entre os dois é que o MX-13, o comando de válvulas fica vamos dizer, a árvore dele fica no bloco, ele é varetado e o comando de válvula fica em cima, né? Certo. Aqui no MX-11 não, todo o comando é em cima, então a gente tem um comando duplo de válvula, então a tampa do cabeçote é até um pouco mais larga, mas a construção, demais construção do motor é basicamente a mesma. Então a gente está falando de polia única, né? Justamente para simplificar e reduzir custo de manutenção. Acionamento da hélice do radiador é direto, né? Então você não tem polia multiplicadora nem nada, você tem um acionamento direto. Também para auxiliar na facilidade de manutenção, redução de consumo. Como é que ele gira os comandos, as árvores de comandos? A gente tem um comando duplo de válvula aqui em cima. São engrenagens e... Isso, exatamente. São engrenagens que repassam, é equivalente ao sistema de carro, só que aqueles sem polia, né? Só com engrenagem, propriamente. Certo. Bom, e aí a mudança que eu ia falar lá atrás, que a gente fez lá em 2020, foi a inclusão do sistema EGR. O sistema EGR é o sistema de recirculação de gases do escapamento, né? Certo. Então a principal função dele, a gente usa o sistema EGR frio, tá? O EGR, o que seria isso? Existem dois modelos, o EGR quente e o EGR frio. O nosso diferencial é justamente usar o EGR frio. O EGR frio, a gente tem o coletor de escapamento que está aqui atrás. Ele ligado já vamos dizer, tem um prolongamento aqui. Aqui é a válvula do EGR, tá? Certo. Então seria uma válvula borboleta, né? Mas ele pega o ar da onde? Do coletor de escape? Do coletor de escapamento, do coletor de escapamento aqui de trás. Antes de chegar na turbina, né? Ah, perfeito. Você tem ele está ligado no coletor e essa borboleta ela vai ser acionada conforme demanda, né? Tem leitores para justamente ele está relacionado à redução de NOx. Então ele tem leitores de NOx, de inox, para justamente saber se você precisa reduzir mais ou menos, né? E essa borboleta vamos dizer, vai fazer com que parte desses gases de escapamento voltem para a admissão de ar. Só que o mais legal, aí que vem a parte do EGR frio, né, que eu mencionei. Então esse sistema aqui, bom, a gente tem um duto, né? Dessa parte aqui até essa parte aqui, a gente tem esse quadrado aqui, né? Seria um resfriamento, né? Então é um radiador, propriamente um radiador. Ah, tá. Porque ele chega bem quente aqui, exatamente, né? ele está saindo ali da exaustão, ele está bem quente, ele precisa ser resfriado. Então para ele ser resfriado, a gente utiliza esse trocador de calor. Ele também troca calor com o próprio sistema de resfriamento do motor, ou seja, com o radiador. Então, quando a gente fez essa alteração, a gente aumentou bastante o tamanho do nosso radiador lá em 2020, para justamente não ter nenhuma surpresa para o cliente. Entendi. E isso já está validado há 2 anos, a gente já está rodando, esse sistema é o mesmo, e agora no Euro 6 ele é extremamente importante, né? E por ele ser frio, a gente consegue reduzir o NOx aqui dentro, e o NOx é justamente o que a gente vai reduzir depois com a injeção de ar lá no escapamento. Como a gente já reduziu parcela dele aqui, a gente consegue já reduzir o consumo de ar lá no final. Então esse é um grande diferencial nosso também. Então, aquilo que eu te falei lá atrás, né, o nosso consumo de ar ele é limitado ali em 5% em relação ao diesel. Normalmente é um pouco menor até esse número, né? Então por isso que a gente não está alterando nada, inclusive para o Euro 6. Esse consumo no Euro 6 deve se manter nessa base também? Vai manter nessa base também, vai manter nessa base. Isso é uma coisa... Exatamente, é um diferencial. Tem outros concorrentes anunciando um número até o dobro, assim, um pouco mais do que o dobro desse valor. Sim. Então isso é bem importante. Maravilha. Beleza? Bom, ali na verdade é o 13, eu acho que ali né? tá bem... Mas o que nós temos? Disputado. O que nós temos aí de diferença aqui no 13? No 13, a principal diferença construtiva, bom, o lado do EGR seria bem similar. Similar, tá. A parte do cabeçote que eu mencionei, né? Então o cabeçote, a tampa, você pode ver que é até um pouco mais estreita, né? Exato. Porque o comando não está aqui em cima, ele está lá na lateral do bloco. E aqui na lateral a gente tem uma pequena alteração. Então o comando de válvula está para baixo. Exatamente, está para baixo do lado de lá no bloco, né? Certo. E ele é varetado
para justamente comandar as válvulas aqui em cima. Então a tampa de cabeçote acaba sendo mais estreita por conta disso. Maravilha. A principal diferença das duas configurações é que nessa configuração ele acaba sendo um pouco mais silencioso, inclusive, né? Porque o comando está, vamos dizer, dentro do próprio bloco. E lá você escuta um pouco mais o funcionamento das válvulas. Entendi. Essa diferença é bem sutil, né? Mas na hora que você está do lado dos dois caminhões, você percebe que um faz um pouco mais um barulhinho de válvula do que outro, né? Do comando. É uma diferença bem sutil, mas na hora que você percebe que os dois têm diferença de ruído, você já sabe o motivo. Maravilha. Aqui tem um sistema bem interessante, talvez no 11 é um pouco mais fácil, porque o que acontece? A gente tem um filtro de carvão ativo aqui, junto com o filtro de óleo, né? Do diesel, a gente tem um sistema que ele vai, além do secador do Racor, né? Para justamente tirar um pouco da água do diesel, chegando no motor a gente tem um segundo filtro que tira o restante, se eventualmente ainda tiver um pouquinho de água, existe um filtro de carvão ativo aqui que justamente vai fazer essa finalização. E como ele está do lado do motor, vamos dizer, essa água restante, eventual água restante, ela vai ser evaporada naturalmente. Então ele é como se fosse autolimpante, vamos dizer assim. Entendi. No MX-11 ele está na parte frontal E esse está aqui atrás. Exato. Então é a única Ou seja, diferença. todo diesel que já vem filtrado passa por aqui mais uma vez. Exatamente. Então é isso aí, né? Todo diesel passa por aqui. Exatamente, para garantir o máximo de eficiência durante a queima do combustível, né? Para você garantir que realmente o combustível esteja o mais limpo possível ali, né? Sem presença de água e tudo mais, para garantir a perfeita combustão. Ô, Alexson, e esse hashtag #MeuDAF aqui? Bom, Sérgio, esse hashtag #MeuDAF, além de ser um canto instagramável aqui, né? Para mídias sociais, para todo mundo anunciar o nosso stand também da feira, né? O MeuDAF, ele foi um sistema que a gente está lançando também agora na feira, né? O objetivo de ser um configurador 3D, um configurador virtual dos nossos produtos, né? Então todo mundo que acessar agora o nosso site, o portal www.novalinhadaf.com.br, vai entrar num showroom virtual e dentro desse showroom virtual você consegue acessar essa plataforma MeuDAF e configurar um caminhão escolhendo, por exemplo, qual modelo que você pretende visualizar, qual cabine, quais são os opcionais, e os principais opcionais visuais estarão disponíveis ali para justamente o cliente já ter uma configuração prévia e saber o que ele pode estar adquirindo, né? E o mais legal é que junto com esse configurador, também se o cliente acessar, por exemplo, um celular ou mesmo um tablet, também tem uma realidade aumentada. Então você pode configurar esse caminhão e ainda, vamos dizer, projetar ele no ambiente onde você estiver. Isso é bem legal. Que legal. Você pode colocar já previamente na sua garagem e ver como que fica um DAF lá, é bem legal. Legal, maravilha. Bem legal. Alexson, obrigado aí por apresentar tudo aí para nós aí. Obrigado. Espero que a galera aí do Planeta esteja curtindo. Bom, você vai vendo aí, você já viu por que você não pode perder a oportunidade de vir aqui para o stand da DAF, conhecer um pouco mais dos detalhes. Valeu, Alexson. E é isso aí. Mais uma vez. Bom evento, viu? Valeu. Tudo de bom.